A graça e a paz do Senhor Jesus, gente, tudo bem? Que Deus continue abençoando vocês. Sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso curso Apocalipse, versículo por versículo. Pessoal, a partir de agora, começam a aparecer novos agentes no livro de Apocalipse. Hoje nós iniciaremos o estudo a respeito das duas testemunhas. No capítulo 11, versículo 3, você começa vendo o que diz: darei as minhas duas testemunhas. Gente, é fundamental a gente relembrar que estamos estudando o intervalo entre a sexta e a sétima trombeta, que também corresponde aos primeiros 3 anos e meio do período tribulacional. Lembrando que o toque da sétima trombeta vai encerrar esses primeiros 3 anos e meio e, consequentemente, iniciar o período da grande tribulação. Pois bem, pessoal, a pergunta que a gente tem que se fazer é: a igreja estará aqui quando essas duas testemunhas estiverem profetizando? A gente já estudou e sabemos que não. Por quê? A igreja não vai passar por esse período tribulacional de 7 anos. Ela vai ser arrebatada. E aí, para você que está me vendo pela primeira vez, eu sugiro que você assista a aula do capítulo 4, versículo 1, na qual nós falamos bastante a respeito dessa visão que é o arrebatamento antes da grande tribulação e também no aspecto futurista, ou seja, tudo que nós estamos vendo aqui ainda vai acontecer. Pois bem, gente, é, as duas testemunhas e os 144 mil têm diferenças de perfil, e isso precisa estar muito claro para nós. Então, primeiro ponto, enquanto as duas testemunhas vão pregar e profetizar em Israel, os 144 mil vão pregar o evangelho do reino em todo o mundo. Tá? Então, eles estarão espalhados por todo o planeta pregando a palavra. Essas duas testemunhas vão pregar durante 3 anos e meio, enquanto que os 144 mil será durante os 7 anos, ou também durante a 70ª semana de Daniel. E por fim, essas duas testemunhas, gente, vão morrer. Os 144 mil não. Eles vão pregar até mesmo no período aí de grande tribulação, no meio de tanto sofrimento, tanta perseguição, e eles não vão morrer. Isso é algo maravilhoso que Deus vai fazer. Muito bem. Continuando, Apocalipse capítulo 11, versículo 3, aí você vê que a Bíblia fala que são duas testemunhas, certo? Gente, por que Deus usa esse número 2 nesse caso? Por que não poderia ser 3 testemunhas, 4 testemunhas, enfim? Mas por que ele escolheu o número 2 aqui? Vamos ver, pessoal. A gente tem que entender um pouco a respeito da numerologia bíblica, certo? Então, 2 significa divisão, contraste, conforme vocês estão vendo ali. Então, a vida dessas duas testemunhas vai ser um contraste em relação à vida daqueles ímpios que estiverem vivendo aqui, tá? E aí elas vão pregar o evangelho para confrontar mesmo as práticas de pecado. Por outro lado, é um evangelho que concorda com a palavra de Deus, obviamente, elas estarão em concordância entre si, tá? Por isso que a gente vê que o número 2 significa concordância e também aí força, tá? E a gente vê ali também, ó, em relação até mesmo ao contraste, voltando um pouquinho, que você vê 2 em relação a Ismael, Isaac, vidas diferentes, opostas, Esaú e Jacó também, propósitos diferentes. Então, Deus usa esse número 2, gente, para poder estabelecer concordância, que é o propósito, seria a melhor definição aqui, de acordo com o contexto que nós estamos ministrando. Você vê que Amós capítulo 3, versículo 3, diz assim: andarão dois juntos se não estiverem de acordo? Então, o que Deus está falando ali, pessoal? O contexto desse profeta menor aí é o seguinte: o Deus, em santidade, não anda com a nação de Israel que está em pecado. Então, não tem como pecado e santidade andarem juntos. Isto é,
quem quer andar com Deus tem que concordar com a santidade dele, se esforçar para que isso aconteça. Tem pessoas que aplicam esse versículo aqui para casamento, mas não tem nada a ver, gente. O contexto ali é outro. O contexto é Deus falando, ó, eu sou santo. Para vocês andarem comigo, vocês têm que ser santos como eu sou. 1 Pedro 1,16, sede santos como eu sou santo. Mateus capítulo 18, versículo 20 diz, onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, ali estou. Ou seja, nasce uma concordância quando duas pessoas estão juntas. Nasce também, gente, uma unção coletiva. Entende? Uma pessoa sozinha não desfruta dessa unção coletiva que se manifesta. Né? É por isso que é extremamente importante nós estarmos congregando, reunidos em um corpo, numa denominação. Por quê? Para desfrutarmos dessa unção coletiva. Então, é nela que os sinais acontecem, que os prodígios, que as pessoas são salvas. Enfim, eu não estou dizendo que Deus não pode usar alguém individualmente para fazer esse trabalho. Lógico que pode, ele já ter usado, mas quando a igreja se reúne, tem essa questão aí da unção coletiva, que é muito importante nós desfrutarmos disso. Então, onde estiverem dois, no mínimo, tá? Essa unção se manifesta e a concordância. Né? Pois bem, pessoal, falando aí da numerologia bíblica, você vê, ó, ela serve, então, no caso do número 2, para confirmar fatos. Aí tem alguns versículos, eu não vou ler todos, vou deixar aí como tarefa para que vocês leiam, certo? Mas vamos analisar alguns. Olha só, Deuteronômio, capítulo 19, versículo 15, diz aí, ó, uma só testemunha não se levantará contra alguém. Tá vendo? Por qualquer iniquidade ou qualquer pecado, seja qual for o que cometer. O que mais que ele diz? Pelo depoimento de duas ou três testemunhas, é que o fato vai ser estabelecido, gente. Tá vendo? Então, nós precisamos tomar muito cuidado com afirmações enganosas. Muitas vezes, uma única pessoa está falando algo de alguém. Cuidado, por quê? Porque Deus não leva isso em consideração. A verdade é estabelecida quando, no mínimo, duas testemunhas podem confirmá-la. Tá? E aí, se nós aplicássemos esse princípio na igreja hoje em dia, irmãos, nós evitaríamos muitos problemas, porque o que tem de gente falando uns contra os outros, sem ter prova, nossa, é muito, né? É um número enorme. E aí isso gera amargura, isso gera tristeza, isso gera afastamento, certo? Hebreus capítulo 12, pessoal, versículo 15 diz: cuidem para que ninguém se exclua da graça de Deus e para que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe e que por ela muitos sejam contaminados, tá vendo? Então, esse falar do outro sem ter provas e tal, etc, etc, isso gera problemas no corpo de Cristo. Então, se nós temos problema com alguém, vamos conversar com aquela pessoa, podemos levar uma testemunha junto, enfim, e por aí vai. E quando se trata de falar contra, nós também, Deus deixou um princípio estabelecido em relação à liderança. Olha para vocês verem, ó. Não aceites denúncia contra presbítero. Para quê? O que é um presbítero? Tá? Resumidamente, ó, é uma pessoa madura espiritualmente numa posição de liderança. Se você for pesquisar lá a palavra no original, se você for ver o contexto em que ela está inserida nas diversas partes aí do Novo Testamento, você vai ver que denota alguém que é maduro na fé. Então, qualquer pessoa que seja madura na fé e esteja numa posição de liderança é um presbítero. Então, para você entender, o líder dos jovens é maduro na fé? É um presbítero em essência. Ah, mas a denominação não consagra, não consagrou. Aí, meu irmão, é outra história. Mas que ele é um presbítero aos olhos de Deus, ele é. Líder das irmãs, uma presbítera, por exemplo. Tá? Os líderes dos diversos ministérios, diversas áreas que tem na igreja, todos eles são presbíteros. Quer a denominação consagre ou não, por questões aí de costumes, de crenças e tal, etc, etc, não importa. Ela, consagrando ou não, a pessoa quem está nessa função, com esse perfil que eu falei, é um presbítero. Muito bem. Então, contra os líderes espirituais, não se pode aceitar denúncia, senão exclusivamente, que diz nessa
tradução, sobre o depoimento de 2 ou 3 testemunhas, gente. Tá vendo? Então, muito cuidado. Tem gente falando contra líderes hoje dentro da igreja, sem ter provas, levantando calúnia, sabe? Então, meu irmão, para tratar com líderes é diferente, tá? Tanto para uma pessoa normal, se a gente falar uma coisa, tem que ter 2 ou 3 testemunhas. E contra líderes também. Não posso simplesmente chegar afirmando as coisas, falando, sem eu ter testemunha. Então, a gente tem que saber como lidar com isso. Outro ponto importante também, desse número 2, tá, é que ele nos ajuda, gente, a combater as heresias. Então você vê essa pergunta que está aparecendo aí. Ó, você tem percebido quantas heresias têm surgido no nosso meio? Tá? O que é uma heresia, gente? Aquilo que está fora da palavra de Deus. Olha para vocês verem, 2 Coríntios capítulo 13, versículo 1. Ó, essa é a terceira vez que vou ter convosco. E o que vai acontecer? Por boca de 2 ou 3 testemunhas, toda a questão vai ser decidida. Então, nós não podemos aceitar, irmãos, pessoas que levantam, criando doutrinas dentro da igreja baseadas em um único versículo. Sabe? Isso tem acontecido demais. Por quê? Nós devemos aplicar esse princípio que está sendo falado aqui. Puxa vida, se vai estabelecer uma doutrina, uma regra de fé, certo? É importante que se tenha no mínimo 2 versículos em relação àquilo, aquele tema. Tá? Então, uma coisa, pessoal, são os costumes, certo? São regras dos homens. Outras são as doutrinas. Tem muita gente que pensa que usar determinado tipo de roupa, sabe? Isso daí é doutrina, não é. Isso daí são regras estabelecidas para o homem. Ah, homem sentar separado de mulher, que não sei o que, não sei o que, e tal. Não, isso aí são costumes estabelecidos pelo homem, e, enfim, cada um, tá certo? Então, as heresias têm prejudicado muito a igreja porque elas são uma espécie de veneno. E nós precisamos estar preparados, gente, para combater essas heresias, não deixando que doutrinas sejam estabelecidas com apenas um versículo, com apenas uma testemunha. Por quê? Um texto sem contexto é um motivo para que haja o nascimento de uma heresia. Então, doutrina é a palavra de Deus muito bem contextualizada e estudada, certo? Usos e costumes são outras coisas. Então, nós temos que combater as falsas doutrinas, as heresias e por aí vai. Olha aí, ó, a interpretação de textos fora de contexto tem gerado muitos pretextos. Então, boa parte dos problemas que surgem na igreja, tá, é devido a isso, sabe? Então, é como você está vendo aí, ó, o Deus do versículo isolado, que é o que muita gente faz aí. Você vê pessoas batendo na porta da sua casa, falando que você não pode doar sangue baseado em doutrinas criadas em versículos isolados. Pega um versículo isolado aqui, outro versículo isolado ali. Então, não. Olha, tem que ser dois, no máximo, no mínimo 2 versículos. Diga-se de passagem, tá? A maior doação de sangue já foi feita na cruz do Calvário. Então, meu irmão, não se apegue a essas doutrinas enganosas que as pessoas aparecem pregando para você na sua casa, na porta da sua casa, entre outras. Então, o Deus do versículos jamais pode substituir o Deus de toda Escritura. Pois bem, então, falamos um pouquinho aí do número 2, vamos voltar para Apocalipse capítulo 11, versículo 3, e seguir. Essas 2 testemunhas, então, de fato, são testemunhas por quê? Porque vão testemunhar, obviamente, a respeito do poder de Deus, certo? Hoje em dia, irmãos, os sinais são importantes, e há uma promessa de Deus lá em Marcos capítulo 16, versículos 15 ao 18, que os sinais vão seguir aqueles que crerem. Então, nós temos que pregar e os sinais se manifestarem é muito importante, principalmente fora das 4 paredes, porque os sinais não ajudam a manter ninguém na igreja, mas eles atraem as pessoas. Você vê, Apocalipse capítulo, aliás, o 1 Coríntios capítulo 2, versículo 4, a Bíblia diz, a minha palavra e a minha pregação não foram baseadas em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder. Então era assim que o apóstolo Paulo ministrava, era assim que Jesus ministrava. Você pode ver que onde ele chegava, tá, acontecia alguma coisa, havia uma manifestação de poder, até nos lugares em que as pessoas criam menos nele.
Tá? Agora, nós precisamos tomar cuidado também com os extremos. Essas duas testemunhas, elas vão dar em concordância, elas não serão extremistas. O que eu quero dizer com isso, gente? É, tem gente que crê muito, é poder, 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 tal, 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 tal. Já tem outros que ficam só, ah, não, você tem que conhecer a palavra, tal, 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 tal. Irmão, não adianta essa manifestação de poder se a pessoa não tem caráter, tá certo? Não tem integridade, não é? E também, por outro lado, não adianta também só ficar lendo a Bíblia, lendo, conhecer bastante a Bíblia, se não desfrutarmos da manifestação do poder. É por isso que Mateus, capítulo 22, versículo 29, diz: errais não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Então, o objetivo é que haja um equilíbrio. Palavra, poder, palavra, poder. É assim que tem que funcionar. Então, é, essas duas testemunhas vão testemunhar o Evangelho de Cristo, que é o que nós estamos fazendo atualmente, elas vão fazer posteriormente, junto com os 144 mil. A diferença é que eles estarão por todo o mundo e as duas testemunhas irão pregar em Israel. Muito bem. Essa pregação será voltada também para a profecia, gente. E o que significa isso? O que é uma profecia? O que significa profetizar? Há às vezes, muita confusão em relação a isso. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 3, tá? Vamos falar um pouquinho a respeito desses dons aí, desse dom de profecia. Veja bem, diz lá, ó, mas o que fala, mas o que profetiza, fala aos homens. O que ele faz? Ele edifica, exorta e consola. Então, isso que é uma profecia, gente, uma palavra que vem nessa direção, tá? Normalmente a profecia, o que acontece? Deus usa alguém para falar aquilo que você já sabe. Entendeu? Então só vem confirmar no teu coração. E tem também um aspecto da palavra quando ela está sendo pregada, ela consola, ela exorta e ela edifica, ou seja, uma palavra aí, né, de cunho profético, podemos dizer. A Bíblia em si, as pregações em si, quando estão nessa direção, e boa parte delas estão, vamos dizer assim, a palavra de Deus sendo profetizada nesse, com essas três características que você está vendo, assim, uma palavra profética, tá? Não no sentido, muitas vezes, de confirmar, igual eu falei agora, que acontece, mas no sentido simplesmente de liberar essa palavra durante as pregações. Muito bem. E aí, gente, esse dom aí é 1 Coríntios capítulo 12, certo? Versículo 10, que é o dom do Espírito Santo. Lá estão elencados esses dons. Então, nós já falamos em outra aula que você tem os dons do Pai, Romanos 12, do 6 ao 8, certo? Que aparece um outro dom de profecia lá, você vê o Romanos 12, 6, e o Efésios 4, 11, que tem os dons do Filho, que é lá o de profeta. Então são três pessoas da Trindade, cada um com a sua categoria de dons sendo evidenciada. Muito bem. Então esses dons espirituais precisa conseguir entender bem. Então essas duas testemunhas, veja bem, elas vão profetizar conforme nós já falamos. Então, olha ali, ó, a profecia, conforme a gente já falou agora há pouco, só que às vezes há, gente, uma confusão. Acontece o seguinte, que tudo que é falado, se alguém chega e fala, olha, Deus está mandando dizer assim, assim, assim para você, pensa-se que tudo é profecia, e na realidade não é. Para tanto, que você entenda melhor isso, eu recomendo que você faça um estudo sobre os dons do Espírito Santo, tá bom? Eu vou dar uma pincelada aqui apenas para você entender que nós temos a profecia, a gente tem a palavra de sabedoria, tá vendo ali? O que é, resumidamente, é quando alguém te fala alguma coisa que está apontando para o futuro e que você nem sabe como que aquilo vai acontecer, você não imagina que aquilo vai acontecer. Entendeu? Então a pessoa fala: olha, eu te vejo em tal e tal e tal circunstância, assim, 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 assim. Você até crê, mas você fala: nossa, mas como é que isso vai acontecer? Eu te vejo indo para tal e tal e tal lugar, entendeu? Isso, gente, é uma palavra de sabedoria, certo? Não é relacionada àquela sabedoria de 1 Reis capítulo 3 que manifestou lá em Salomão, que lá não é palavra de sabedoria, tá joia? Muito bem. Depois a gente tem, ó, a palavra de ciência, a palavra de conhecimento. O que é isso? É um dom também do Espírito, óbvio, que revela presente e passado. Então alguém chega para você e fala assim: olha, Deus está me mostrando que ele te vê, que você está passando por isso assim, 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 assim e tal. Olha, você tem uma enfermidade aqui assim, assim, assim e tal.
Entendeu? Ó, Deus me mostra que um dia você passou por tal situação, você estava em tal lugar, tal, 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 tal. Lembra aquela discoteca que você estava? Lembra quando você estava atravessando a rua, que o carro quase te pegou? Então, isso, gente, é uma palavra de conhecimento. Isso é coisa linda, meu irmão. Entende? Deus revela para o outro fatos que aconteceram na nossa vida ou que estão acontecendo. Agora, uma sutileza importante aqui, ó. É, gente, se Deus revelar, certo? A revelação tem algum propósito. Vamos falar a respeito do dom de cura aqui, porque os dons andam né, de mãos dadas, vamos dizer assim, tá? Se Deus revelar que alguém está com uma enfermidade para você, meu irmão, tá? Você pode orar por cura, porque ele vai curar. Entendeu? Ele vai curar, porque ele não vai revelar à toa isso, não. Ah, não, eu vou revelar que a pessoa tá com uma doença no intestino e tal, mas eu vou revelar só por revelar, sabe? Não, Deus não faz isso. Então, se você tiver essa experiência maravilhosa de Deus te revelar, ó, você pode ter certeza que já ora por aquela pessoa na sequência, porque Deus vai operar algo ali. Tudo bem? Muito bem, pessoal. Feito aí essa pincelada, esse assunto aqui é muito extenso e profundo. Recomendo que você estude, tá? Esses dons, eles vêm lá do Antigo Testamento, nós vemos eles manifestos em José, quando ele interpreta sonhos. Não existe dom de visão, irmãos. Entende? Não tem isso na Bíblia. Tá? Então, precisamos saber direitinho como é que funciona. Na vida de Moisés, os sinais, Josué, enfim, todos esses nomes que vocês estão vendo aí, eles experimentaram a manifestação desses dons. Entre outros, nós estão sendo citados aqui, por exemplo, Isaías, no capítulo 6, quando ele fala que ele vê o Senhor assentado no alto sublime trono, aquilo ali é dom de discernimento de espíritos, irmão. Maravilhosa, né? Maravilhoso isso, lá no Antigo Testamento. Pois bem, certo, na vida de Davi também, depois vocês estudem a respeito disso. Seguindo o Apocalipse 11, versículo 3, ó, a gente vai ver que fala ali, ó, que elas vão profetizar durante 1260 dias, que é, como eu comentei com vocês, ó, o anticristo vai estar aí trabalhando, fazendo as obras dele, vamos dizer assim, e as duas testemunhas vão profetizar naquele período que está em cor-de-rosa. Somente. A partir dali, elas vão subir, né, elas vão morrer e depois vão subir lá para onde Deus está. Vão lá ficar com Deus. Muito bem. Ó, elas morrem e ressuscitam antes do toque da sétima trombeta. Tá vendo? Então, um pouquinho antes de acabar ali esse período, elas vão morrer. A Bíblia fala, nós vamos ver depois que elas vão ficar ali 3 dias, né? Os cadáveres expostos e tal, e depois elas vão ressuscitar e na sequência toca a sétima trombeta. Muito bem, pessoal. Avançando, gente. Olha aí, ó. Então, 1260 dias, e elas vão estar vestidas como, pessoal? Pano de saco, certo? Essas são as vestes delas. Agora, Apocalipse capítulo 6, versículo 12, que nós até já estudamos, olha o que diz. Vi quando o cordeiro abriu o sexto selo e sobreveio grande terremoto. O sol se tornou negro como saco de crina ou como pano de saco. Na aula do capítulo 6 a gente explanou isso um pouco. A lua toda como sangue, tá vendo? Então, esse pano de saco, gente, é sinônimo de quê? De arrependimento, né? Era a roupa do profeta, ela tinha uma cor negra, então significava arrependimento, lamentação, aflição, luto. Por outro lado, também significava humildade. Tá? Então, essas duas testemunhas elas vão ter um ministério específico, pessoal, voltado para a pregação do arrependimento. Por quê? Contexto ali de período tribulacional, são 7 anos, vão passar muito rápido, então eles estão ali para pregar, para falar para as pessoas, olha, se arrependam, que ainda é tempo e tal, muda de vida, sabe, muda de direção, enfim, se converte o mais rápido possível. Isso que elas vão pregar, resumidamente. E aí, ó, olha um versículo, dentre tantos que tem no slide anterior, pessoal, eu vou ler o Mateus 11, 21. Depois vocês leiam os demais, tá bom? Todos eles vão falar de pano de saco. Olha aí. Ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e em Sidom se tivesse operado os milagres que em vós se fizeram, há muito elas teriam se arrependido com pano de saco e cinza. Tá vendo? Então, essas vestes eram voltadas para isso. João Batista pregava arrependimento e ele se vestia de uma forma diferente também, tá? Então, essa vestimenta de pano de saco tem um propósito, sinalizar claramente, já que elas vão pregar lá em Israel,
elas vão sinalizar pela vestimenta delas claramente que elas estão ali para pregar arrependimento. Isso que elas vão fazer. Aí, então, olhou para elas, você já está vendo, os judeus falam, nossa, arrependimento, arrependimento. Não vai ter como negar isso. Aí tem um modelo, nos dias de hoje, tá vendo? De como seriam essas roupas, certo? Eu declaro, meu irmão, que um dia você vai em Israel, um dia nós vamos em Israel e vamos comprar lá algumas roupas, né, entre outros artefatos, para a gente poder ter aí essa experiência interessante. Muito bem, então fica aí o modelo, tá? Gente, vou encerrar a aula por aqui. Gostaria de agradecer vocês por mais esse tempo juntos, tá bom? E você sabe que eu não posso deixar de fazer aquele convite especial para que você entregue a sua vida para Jesus Cristo, você que ainda não é cristão. Olha o que diz em Mateus capítulo 3, versículo 2. Arrependam-se, porque está próximo o reino dos céus, ou o reino de Deus. Então, João Batista já pregava isso lá atrás. Hoje, a igreja está pregando, essa palavra está sendo ministrada, por quê? Porque Jesus Cristo está voltando, e você precisa mudar de vida, você precisa se arrepender, sabe, colocar a sua vida diante de Deus e falar, Senhor, olha, eu quero ser uma nova criatura. 2 Coríntios 5,17 diz que aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Então você precisa se tornar nova criatura para desfrutar das realidades da nova criação em Deus, do ser nova criatura. Para tanto, procure uma igreja evangélica mais próxima da sua casa, ou um culto nos lares, uma célula, vai se aproximando ali, vai ouvindo a palavra de Deus, vai conhecendo, compre uma Bíblia para você, de estudo. Eu até te dou uma sugestão, tá? Pode comprar uma Bíblia simples se você quiser, tá bom? Ou se você, caso você queira comprar uma Bíblia de estudo, para você iniciar, eu daria uma sugestão assim, para você comprar a Bíblia de estudo de aplicação pessoal. Tá? Então é uma Bíblia ótima, eu tenho ela aqui, os comentários são muito bons, que aí vai ajudar você a crescer aí entendendo a palavra de Deus. Tudo bem? Então, procure um líder espiritual, entregue a sua vida para Jesus Cristo numa igreja mais próxima da sua casa, uma igreja evangélica. Pois bem, agora, meu irmão em Cristo, você que me ouve, olha, eu gostaria de encorajá-lo a estudar um pouco mais a palavra, para que a gente possa ter condições de combater as heresias que estão aparecendo dentro do corpo de Cristo. É gente que fala que tem todos os dons do Espírito Santo, é gente que fala que tem mais de um dom ministerial. Porque eu sou pastor, eu sou profeta, eu sou evangelista. Não tem condições. Não é isso, você me desculpa. Entende? Não é. Veja bem, a pessoa fala que tem 3 dons ministeriais, não tem como. Às vezes, para fazer um bem feito, sabe? Dá o que fazer. Como é que pode ser pastor, profeta e mestre ao mesmo tempo nos dias de hoje? Não dá. A pessoa fala, não, porque lá em Atos, Paulo e Barnabé eram apóstolos e mestres. Não, lá o contexto é outro. Entende? Então, muitas heresias têm surgido por causa de versículos fora de contexto, tá certo? Então, não tem como a pessoa ter 2 dons ministeriais hoje em dia, isso aí já foi. Não tem jeito. Lá o contexto era um, hoje o contexto é outro. Mesmo porque se você não está fazendo bem feito um, como é que você vai fazer bem feito 2? Ou 3 ainda? Tem gente que crê que pode ter até 3. Nem possível. Entende? Nós respeitamos esses irmãos, amamos eles, tá joia? Mas não é bem por aí, certo? Você pega, por exemplo, o ministério pastoral, que é o que está mais em evidência, e pergunta, olha, você está visitando todas as ovelhas da igreja? Você tem acompanhado elas? Você está dando apoio para os seus líderes espirituais? Você está fazendo isso constantemente, entre várias outras tarefas do ministério pastoral? Então a pessoa fala, não estou fazendo, tá, porque eu trabalho muitas vezes, não tem condições de fazer. A maioria dos irmãos não são sustentados pela obra, então não dá para fazer isso. Tá joia? A gente entende. Então você percebe, irmão, não tem como ter 2 dons ministeriais, assim como não tem jeito também a pessoa ter os 9 dons do Espírito Santo. Pode ser que ela já tenha experimentado em algum momento, tá? Mas ter eles se manifestando constantemente, não, jamais. Tá já? Então, vamos estudar a palavra para que nós possamos combater as heresias, tá? Que estão surgindo no nosso meio. Você está vendo aí, ó, segundo Pedro já falou isso, Mateus já falou também. Então, tem vários versículos que nos adverte
contra essas falsas profecias. Ai, fala, mas a denominação que eu estou, eles acreditam que pode ter 2 ou 3 dons ministeriais. A igreja, será que a igreja não é de Deus? Não, irmão, a igreja é de Deus, fica tranquilo. Só que erros doutrinários tem em todas as denominações. Estou te dizendo para que você não vai chegar lá na igreja que você está e começar a combater isso ali, não. Entende? É para que você não crie um problema lá. Mas tenha isso em perspectiva, tá? Para que não entre na sua vida. Isso que eu quero dizer. Nós não vamos arrumar confusão com ninguém, mas isso não pode entrar em nós. Ter os 9 dons do Espírito Santo, você já pensou? Puxa vida, ter mais os 6, acho que 6 ou 8 dons do Pai também. A pessoa tem tudo isso. Não tem como. Entre várias outras heresias, né? Gente que prega por dinheiro e por aí vai. Tá bom? Então, vamos nos preparar para combatermos essas heresias, estudando a palavra de Deus, conhecendo mais e mais a cada dia. Gente, então, feito aí esse convite especial da parte de Jesus para todos nós, vamos ficando por aqui. Que Deus continue abençoando vocês, prosperando a vida pessoal, profissional e ministerial, certo? Vamos, a cada dia mais, prosseguir conhecendo e prosseguir nos aprofundando no conhecimento da palavra, né? Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Oséias, capítulo 6, versículo 3. Um abraço e até o próximo vídeo. Fiquem com Deus.